Em nossa leitura, meditação da Palavra de Deus, sempre percebemos o agir de Deus. E quando o Espírito age, quando existe uma ação de Deus, as trevas se levantam. Há um movimento das trevas e há sempre uma tentativa de imitação da obra de Deus. Deus faz, o Espírito faz, o homem de Deus faz a obra de Deus, mas o diabo levanta os seus instrumentos para fazer o mesmo. Percebemos isso no Egito, diante das pragas no Egito. Deus usava Moisés para fazer um sinal e os magos do Egito vinham e repetiam aquele mesmo sinal. É verdade que até uma altura é possível imitar, daí por diante é impossível. Estamos diante de mais um texto da Palavra de Deus e gostaria de continuar compartilhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Imitar a obra de Deus. O diabo tenta imitar e também muitas vezes, dentro desse mover, vendo o agir de Deus, nós tentamos fazer a obra com nosso próprio esforço e atribuir ao Espírito Santo. Aqui este casal percebe um mover, o Espírito Santo tocando o coração, quebrantando o coração, sensibilizando vidas e sendo movidas pelo Espírito Santo, fazem o que fazem. Barnabé vende a sua propriedade e traz todo o bem, e traz todo o dinheiro e coloca nos pés dos apóstolos. E aqui alguém dando a entender que, movido pelo Espírito Santo, que foi tocado pelo Espírito Santo, vai e faz o mesmo. Vende a sua propriedade. Só que na hora de entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos, entra em acordo para entregar parte e reter parte da venda e ficar consigo mesmo, dando a entender que eram tocadas pelo Espírito Santo, que Deus agiu na sua vida e o que eles estão fazendo é movido pelo Espírito Santo. É um perigo muito grande quando atribuímos uma obra de Deus ao diabo. E muitos fazem. Muitos vendo obras de Deus, ação do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, atribuem ao diabo. E também perigoso é uma obra que é do diabo, uma obra que é da carne, uma obra que não é de Deus, dizer que é do Espírito Santo. Deus não recebe glória indevida. Toda glória seja dada a Deus. Ele não precisa de mentira. Ele não aceita a mentira. Ele não aceita a hipocrisia. E aqui nós percebemos nesse texto também a responsabilidade pessoal. A responsabilidade é individual. Cada um dará conta de si a Deus.
diante de Deus. No dia do tribunal, do grande tribunal de Cristo, todos nós teremos que prestar conta das nossas vidas. O homem teve a oportunidade de falar a verdade e ele não falou. Agora é a mulher que está diante do apóstolo, é a mulher que está diante do Espírito Santo, diante de Deus e tendo a oportunidade de falar a verdade. O marido não está presente, ela só diante do apóstolo, mas ela não faz. Me lembra Gênesis, quando Eva é tentada e ela cai, e ela oferece ao marido e o marido também cai. Os dois tiveram a oportunidade individual, a oportunidade de confessar, de falar a verdade, de ouvir Deus e não ouvir a serpente, não ouvir Satanás. Aqui no mover da igreja, homens sendo tocados, aqui Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo. Satanás encheu o coração. Aquele coração cheio do Espírito Santo, aquela igreja que experimentava o derramar do Espírito Santo, vivia a plenitude do Espírito. Conversões, curas, milagres, e nesse contexto ele dá ouvido a Satanás e permite que Satanás ocupe espaço. Ganância, amor ao dinheiro, apego às riquezas, onde a pessoa não consegue doar, onde a pessoa não consegue se entregar totalmente. Por isso, mais uma lição para as nossas vidas. Estamos diante de mais um texto, de mais um aprendizado, e que sejamos sensíveis, que ouçamos Deus, que permitamos que o Espírito Santo nos encha, que Deus nos encha do seu Espírito Santo e que resistamos à voz do diabo e não atentemos para a sua voz, não obedeçamos à sua voz e não permitamos que ele encha o nosso coração para mentir, para não dizer a verdade. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.